Ó, Walterney, Lauro, vou esperar o Augusto para nossa conversa. Pessoal que vai entrando, Rafaela. Então hoje eu processo a execução indireta, aquela. Obrigado, Walterney. Legal tu estar aqui. Convidem também os contatos de vocês, informem que tem a live. Adriele. Porque hoje o professor Augusto se dispôs a vir conversar conosco. Antônio, muito legal assim ter a disponibilidade do Augusto. É uma das pessoas que mais entende de execução no Laura. Nós vamos conversar hoje com o professor Augusto, ver se está certo. A Sueli entrou. Ver se está correto a cobrança, o meio alternativo, esses que os tribunais, alguns tribunais têm adotado, de coagir a pessoa ao pagamento da dívida, né? Se é possível a apreensão de carteira, se é possível prisão, se é possível o que mais, se é possível a apreensão de passaporte. Ó, o Augusto entrou o Augusto, Augusto entrou. Oi, Augusto. Tudo bom, Camilo? Como é que tu tá? Tudo bem? Tô tranquilo. E aí, o que que manda? Bom, Augusto, então eu costumo assim, ó, no início da nossa conversa, que sempre quando a gente convida alguém assim, eu só vou fazer uma apresentação tua bem informal, porque fica registrado, né? Depois vai Claro. para o YouTube. Ah, o Augusto é professor da FMP, a Fundação do Ministério Público. Ele é doutor em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, é mestre pela PUC, é advogado, é meu colega coautor também da obra Primeiras Linhas. O Augusto vem de uma família de juristas aí do Rio Grande do Sul, também destacado. É importante dizer, para a gente contextualizar as pessoas, né, que nem todo mundo nos conhece. Então, o Augusto é uma pessoa que, principalmente em matéria de execução, dispensa qualquer tipo de comentário. Então, Augusto, eu acho que hoje, agora, a partir de agora, tu podes começar a expor o tema da execução para o pessoal que está nos ouvindo, que é a questão essa das medidas atípicas executórias, né? Contextualizar, mostrar para o pessoal da onde vem, a ADI que tem sobre ela e tudo mais. Tá ótimo. Tá comigo agora? Só fazer uma correção na minha, na minha gentil qualificação, que atualmente eu não tenho sido mais professor, eu tenho sido mais streamer de ensino Ah, é? superior, né? Então, a nossa função em 2020 mudou um pouquinho. Eu acho que a gente tem que adotar a categoria jurídica correta, né? A gente tem virado um pouco streamer mais do que professor. E dentro desse Mas, cenário, eu tô aqui contigo, o que para mim é uma novidade, uma alegria, né, mas Camila? é legal assim estar contigo, Augusto, porque faz tempo que a gente não conversa assim. É, Eu tenho convidado sempre as pessoas que eu gosto assim. Claro, eu gosto de um monte de gente, mas eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar geralmente, porque eu tenho saudade esses dias eu falei com o Plínio também que a gente tomava os cafés lá na uhum, PUC de manhã. Eu tenho convidado assim porque é a forma que a gente tem de falar hoje é. mais assim, Não, e já que tem essa possibilidade, né?
E o mais engraçado é o seguinte, que quando a gente se reúne, mesmo em torno de uma mesa de café ou de um restaurante, os assuntos são os mesmos, né? Então, na verdade, a única diferença é que está sendo transmitido via Instagram, né? Então, isso acaba aí. que esse cenário manda a gente se reinventar. Agradecer, então, esse teu convite gentil, né? Tão afetivo, né? E que também, para mim, é uma alegria estar contigo aqui, Camilo. Agradecer também a Aranaldi, que me fez esse convite várias vezes, eu tive que declinar por várias vezes o convite da Aranaldi. Ela disse que até de raiva não iria assistir ao vivo a live, porque ficou magoada porque eu atendi o teu convite, não o dela, né? Tô escancarando aqui, não quero nem saber, tô expondo todo mundo aqui. Me convidaram, agora aguento. Mas o nosso tema não é... Não, a minha finalidade aqui, brincadeiras à parte, não é ficar jogando conversa ao vento, né? A gente tem que conversar sobre um tema que é um tema importante e que vem chamando a atenção não só de quem se dedica à atividade acadêmica, na perspectiva processual, mas também quem se dedica ao foro que é exatamente essa tipicidade das técnicas. Eu acho que quando eu estava entrando, eu estava vendo que estava dando uma contextualizada com o pessoal a respeito do tema. E acho que foi bem posta a tua questão. Afinal de contas, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. A gente tem uma grande confusão a esse respeito, e a confusão ela tem causa em várias incompreensões no meu sentido a respeito do tema. Então, o que eu pretendo nesse espaço de tempo curto que a gente tem, e depois a gente pode continuar debatendo, até mesmo depois que acabar, se quiserem entrar em contato com quem está assistindo, mandar sei lá, me chamar no inbox, ou inbox que chama, né? A flechinha aquela do Instagram. Então, me chamar inbox, fique à vontade, me provoque. Quem não tem, vamos dizer assim, um acesso mais próximo de mim. Eu queria apresentar, então, esse cenário do que é, de onde é que vem essa tipicidade e de onde é que vem esse conflito em torno da tipicidade. Se ele, de fato, é um problema recente ou não, embora ele tenha chamado a atenção de uma maneira mais intensa, de forma mais recente, e debater algumas possibilidades decorrentes desse problema, tá? Então, tentando ser didático, tu me interrompa a qualquer momento, Camilo, se quiser fazer alguma reflexão. Sim, eu vou interrompendo. Isso aí. Vamos fazer um bate-papo. Eu vou botar uma linha, só para ter uma linha de coerência, né? Porque é um pouco de cacuete, e daí tu vai me interrompendo. Bom, qual é o cenário da tipicidade das técnicas executivas? A primeira pergunta que a gente tem que se responder é: será que é um cenário novo? Será que é algo novo essa questão da tipicidade das técnicas executivas? Quem já estudou um pouquinho o tema já deve ter percebido que não é. Que essa ideia de atipicidade das técnicas executivas é um problema antigo. Sempre houve uma discussão em termos de controle da atuação do juiz, em especial nos processos de execução, que são os processos mais duros em termos de violação aos direitos das pessoas. No processo de conhecimento, se tem a preocupação do controle, é um pouco da discussão na evolução histórica, cultural do processo, que não vem ao caso resgatar isso agora. Mas, pegando uma perspectiva um pouco mais moderna, sem fazer reconstrução histórica, a gente tem, pelo menos, relatos concretos, positivados no código, de técnicas atípicas desde 1994. A mesma lei que reformou o Código 73, que trouxe antecipação de tutela, ela mudou um artigo do Código Velho, né, chamado artigo o número 461, que trabalhava exatamente com a possibilidade de, para as obrigações de fazer e não fazer, que o juiz pudesse adotar a técnica que fosse atingir o resultado equivalente ao fazer e não fazer. Então, esse tema ele vem a reboque da ideia das tutelas específicas ao direito. Até então era muito comum a conversão das obrigações específicas em pecúnia. Tipo, pintar o muro, aqueles exemplos do Caio e do Tício, sabe? Pintar o muro. Não pôde pintar o muro, então vamos converter em perdas e danos. Entrou o Luciano ali, ó. Não se aguentou. É verdade. Eu tinha, então, a conversão das obrigações específicas em obrigações de pagar. Então, esse era um caminho natural que acabava redundando numa crítica que os processualistas, em geral, fazem, a prevalência das tutelas condenatórias sobre as outras cargas eficaciais preponderantes. Tá? Mas isso é um tecnicismo que talvez não venha ao caso. Mas isso já estava lá em 1994. O juiz já podia aplicar as medidas atípicas. Isso se intensifica a partir de 2002, com a tutela também atípica, ou não específica, vamos dizer assim, não tipificada dentro daquela tradição de execução com os atos expropriatórios, para as obrigações de entregar coisa. Daí o juiz podia, por exemplo, aí vem todo o tema, lá em 94 já vinha o tema das trente, né?
Retoma-se o tema da aplicação das trend em 2002, permitindo ao juiz, por exemplo, que ao invés de emitir na posse, na hipótese de um bem imóvel, ou realizar uma busca e apreensão na hipótese de bem imóvel, impusesse uma trend para que a pessoa, a obrigada, entregasse esse bem móvel. Em vez de busca e apreensão, tutela específica, vamos dizer assim, a astrente como tutela coercitiva para o cumprimento da obrigação. Porque eu acho que nas obrigações de fazer e não fazer, eu até deixo aqui contextualizar, Augusto, porque a gente tem um grupo do Telegram, da LATEC, e essa semana justamente é esse nosso assunto, né? Então, como é que funciona o Telegram? Eu coloquei um artigo, até que era meu, um artigo, sobre esse assunto, lá no grupo do Telegram, e aí tem a tua aula, que hoje está a nossa conversa, e amanhã a gente abre o grupo do Telegram para discussão, para as pessoas debaterem. Então, nesse artigo que eu coloquei, que eu disponibilizei lá, eu acho que a questão das obrigações de fazer e não fazer, o código já tinha tratado. Sim. Eu acho que a grande questão nossa, que se põe agora de novidade no de 2015, é nas obrigações de pagar dinheiro, que aí a maneira velha, o tradicional, é a penhora e depois a venda do bem. Só que com o código, com o artigo 134, a gente ampliou as hipóteses. E aí só Deus para controlar tanta hipótese que a gente pode, nem na nossa imaginação, porque tem tanta forma que a gente pode imaginar para coagir o devedor para pagar, né? Claro. Não, mas o ponto acho que é exatamente esse, Camila, é o ponto que eu exatamente ia chegar. O que o Código de 2015 traz de novo é exatamente permitir que nas obrigações pecuniárias, pagar quantia certa, também se impusessem técnicas atípicas. Então, não tem nada de novo no 2015, além da extensão dessas técnicas para um tipo de obrigação. E a pergunta que eu sou um pouco desconfiado, vamos dizer assim, com tudo, assim, na perspectiva jurídica, acho que quem quer fazer um pouco de ciência tem que ser desconfiado. Por que agora as pessoas se incomodam? De 94 a 2015, ninguém discutiu isso. Ninguém discutiu isso. Agora, quando cai nas obrigações de pagar a quantia certa, todo mundo grita. Ah, não, puxa vida, proporcionalidade, subsidiariedade. A gente vai ver como é que é o contexto, como é que se interpreta esse 1394. Então, por que isso toca tanto as pessoas? Eu tenho duas hipóteses a respeito desse tema. Primeiro, a hipótese que é mais, como é que eu vou dizer assim, de fácil demonstração, é que nas obrigações, ou melhor, as obrigações de pagar a quantia certa no foro são muito maiores do que as obrigações de fazer ou não fazer entregar coisa. A grande maioria das tutelas que a gente busca no foro são obrigações de pagar a quantia certa. E mesmo aquelas que não são obrigações de pagar a quantia certa, a gente transforma em quantia certa na hora de montar lá a petição inicial. Então, naturalmente, do ponto de vista quantitativo, esse problema ele ganha repercussão, porque pessoas começam a se dar conta do problema pura e simplesmente por isso. E a tese mais paranoica, vamos dizer assim, aquelas teses meio, tipo assim, existe alienígenas no mundo, como é que é? Os homens lagarta, uma tese meio homem lagarta, é a seguinte. Sim. Por que isso incomoda tanto? Por que incomoda tanto? Em geral, quando se pensa em atipicidade da técnica, se pensa na carteira de motorista. Por que incomoda tanto tirar a carteira de motorista? Será que é... Por que incomoda tanto, vamos dizer assim, pensar fora das regras previamente estabelecidas? Será que é por causa daquele devedor individual que não tem condições de pagar a sua conta também individual? Esse cara não tem problema nenhum para ele, porque em geral o que ele tem é impiorável. Eu não cogito de nenhum meio atípico, nem típico, porque nenhum deles serve. Porque opera sobre ele aquilo que o Araquém chama de limite prático à execução. Se não existe patrimônio, tu não tem por que adotar técnica típica ou atípica. Não tem porquê. Agora, por que incomoda tanto? Será, pensando paranoicamente, será que talvez um grande interesse, talvez dentro de uma desconsideração da personalidade jurídica de uma grande empresa, que eventualmente não paga suas obrigações, será que isso não começa a incomodar? É a mesma coisa no passaporte. Tu pergunta para uma pessoa comum, tipo assim, o que tu acha de aprender teu passaporte? Não sei, eu não tenho passaporte. Sim. Nunca precisei do passaporte, certo? Por que isso gera tanta comoção? Então, essa é uma provocação. Notem, eu não quero afirmar nada que é por causa disso, como eu disse, é um pouco conspiratório o que eu estou dizendo aqui. Mas é para provocar reflexão. Eu acho que... fora da caixa. Nos aspectos políticos de decisões legislativas.
Ou Mas eu ou acho que a um funcionário gente, mesmo. nós quebramos um paradigma, né? Porque a gente tinha um Ué, paradigma, uma forma de pensar que foi completa, teve uma ruptura. Talvez, eu acho que tu tem razão. A gente for fazer uma análise sociológica, eu acho que quem mais se abalou com essas situações são aquelas pessoas que botavam o nome, assim, falando bem limpo, assim, eu acho que, claro, só fazendo, não tem pesquisa sobre isso, mas não, não, eu não, acho que a não. gente pode presumir que eram Claro. pessoas que tinham o patrimônio em nome de outras pessoas, só que agora, mas elas tinham carro, isso É, é bem comum, né? Tem carro, tem, é. Tem, tem, tem casa, mas tudo no nome de outras pessoas. é, E aí, quando é devedora, não paga. Só que é. agora ela pode ficar sem o passaporte, sem a Tem um ditado carteira. castelhano, Camilo, tem um ditado castelhano que diz assim, echa la lei, echa la trampa. Não é isso? Echa Isso. la lei, echa la trampa. Então, quando tu conhece... Ó, o professor Foster, um abraço, professor Foster. O professor Tem Foster, gente que não se abalou, foi professor lá e Foster. comprou outro passaporte. Comprou outro disso. Olha só, o echa la lei, echa la trampa. Qual é o pressuposto lógico dessa premissa do echa la lei, echa la trampa? Feita a lei, feito o descumprimento da lei. Tu tem que conhecer a lei. Então, uma técnica típica executiva, tu conhece, tu consegue fugir dessa técnica típica executiva. Agora, numa técnica atípica, como é que tu vai fugir da execução numa técnica atípica? Que como tu bem mencionasse, bom, o céu é o limite para definir o que é uma técnica atípica. Agora, eu não estou pregando que se use isso de forma indistinta. Recentemente, até vi via Instagram, num perfil bem interessante que eu sigo, que na China, não sei se é verdade, tá? Posso estar espalhando fake news aqui. Na China, teria o outdoor dos devedores, que os sujeitos vão lá e colocam lá a foto dos devedores. Esses caras aqui estão devendo. Isso seria uma técnica atípica, vamos dizer assim, de É uma cumprimento da técnica obrigação. típica. É uma técnica atípica. Exatamente. Eu não estou querendo dizer que a gente deva seguir esse caminho, porque existem riscos também nas técnicas atípicas. A gente tem que ter mecanismos de controle. E o mecanismo de Sim. controle opera por meio institucional. É o Poder Judiciário que vai, diante do caso concreto, definir, à luz da proporcionalidade, no meu sentir, o que é uma técnica adequada, inadequada, necessária, não necessária e proporcional em sentido estrito frente ao caso concreto. E aí, se tu me permite, Camilo, eu queria só situar para quem eventualmente não tá familiarizado com o tema, como é o estado da arte, o que tem, vamos Sim. dizer assim, consolidado hoje em termos de atipicidade de técnica executiva. O código diz que o juiz pode adotar todos os meios indutivos, coercitivos, subobrigatórios, mandamentais para o cumprimento da obrigação, inclusive nas obrigações de pagar a quantia certa. Então, o código arregaça a possibilidade para o Sim. juiz tomar a decisão. Bom, isso 2015. De lá para cá, o Poder Judiciário, alguns juízes, na emoção, no calor da hora, recebeu todo aquele poder e resolveu usar. Alguns juízes usaram, talvez, adotaram soluções lá, heterodoxas, mais do que atípicas, heterodoxas, e que talvez Isso. tenham sido um pouco além da conta. E, com o passar do tempo, foi se refinando uma espécie de entendimento doutrinário e jurisprudencial que foi bater lá na porta da STJ, a respeito do que pode e o que não pode. Quase que numa espécie de tópica, identificando algumas medidas e dizendo essa sim, essa não, essa talvez, essa quem sabe. E ficou nesse cenário que a gente está hoje. Que estabelece, grosso modo, vamos dizer assim, se eu tivesse que responder uma prova de concurso público, pensando assim, como que eu Sim. respondo a partir do direito contemporâneo? Medidas atípicas seriam subsidiárias, esse é o entendimento preponderante, no meu sentido, na minha pesquisa, seriam medidas subsidiárias, ou seja, quando eu esgoto as típicas, eu poderia ir para as atípicas. Seriam medidas, portanto, subsidiárias e que estariam reguladas, no caso concreto, diante da ideia de proporcionalidade. Proporcionalidade entendida como adequação, necessidade, proporcionalidade de sentido estrito, ou ponderação, como quiserem chamar. Certo? Então, eu tenho subsidiariedade e proporcionalidade como mecanismo de controle à aplicação Sim. das técnicas atípicas. Eu já tenho algumas, como é que eu vou dizer, ressalvas na ideia da subsidiariedade. Até essa semana tive a oportunidade de tomar um café com um grande amigo nosso, o Walter Ney, que O escreveu Walter Ney nesse... estava aqui, ele tá aí, o Walter Tá Ney aí o está nos Walter. Abraço, assistindo. Walter. Ah, Tomar só um antes, café. tem um comentário aqui. Pode ir. Ela, agora eu não consegui, deixa eu ver aqui, como que a Maria Catarina Schmidt, ela disse que poderia interpor ação declaratória autônoma para comprovar aquele
que aquele bem pertence ao devedor. Mas eu acho que a gente já está lá na fase de execução, né? Teria que entender um pouquinho melhor esse caso aí que ela tá narrando. Ó, o Walter tá dizendo que tá aí. E o Walter, tive uma longa conversa com o Walter, o pessoal começou, na cafeteria, começou até a nos olhar atravessado, porque a gente desceu do latim clássico para o latim vulgar, e o pessoal ficou meio nervoso. E a gente tem uma pequena dissonância que é muito mais, como é que eu vou dizer assim, terminológica do que aplicativa, a respeito dessa ideia de subsidiariedade, certo? A doutrina e a jurisprudência entende que eu aplico subsidiariamente. Eu já acho que a gente não é bem por aí. Acho que não é bem por aí. Mas, e não vai ter tempo, talvez, da gente explorar, não sei que, enfim, seja de interesse de vocês. O que a gente tem hoje, portanto? Tutela atípica, só depois de esgotar as típicas e, além de depois de esgotar as típicas, submetido ao crivo da proporcionalidade. Só que, obviamente, que isso não resolve, né? Porque continuam tendo casos concretos sendo aplicados. E foi proposta a tal ação direta de constitucionalidade, a 5941, em que se pretende, portanto, em controle de constitucionalidade, definir se, afinal de contas, pode-se ou não pode-se apreender carteira de motorista e passaporte ou proibir participação em concurso público e licitação, certo? Então, na verdade, são duas grandes categorias. Uma no campo da apreensão, carteira de motorista e passaporte, e o outro no campo da proibição. O sujeito está devendo, não, tu não pode fazer concurso público ou não pode participar de licitação. Os fundamentos dessa ADI, vamos lá, pela parte da apreensão, se coloca assim, olha, não pode apreender passaporte e carteira de motorista, ou proibir de dirigir, né? Porque alguns não falam na carteira de motorista, falam na proibição de dirigir. Não pode, porque isso seria uma violação ao direito de locomoção, que atentaria contra o núcleo essencial do direito de locomoção, e de outro lado estaria só assegurando um direito de cunho predominantemente patrimonial. Então, essa é a ponderação colocada lá na inicial, certo? Não posso por causa disso. De um lado, eu não vou me limitar à locomoção de um em detrimento dos pilas, do dinheiro, do outro. E no plano da declaração da inconstitucionalidade das proibições, sejam elas de licitar quanto de participar de concurso, o argumento é um pouco diferente. O argumento é, olha, tu proibir que a pessoa participe de concurso público ou de uma licitação, em última análise, tu está prejudicando a própria administração pública. Que como a ideia do concurso é que todo mundo possa participar e que os melhores vençam, tu tirar uma pessoa do certame, tu pode estar prejudicando o próprio poder público. E ainda traz um outro argumento dizendo que só poderia proibir de participar de concurso público ou de licitar se houvesse lei prevendo a impossibilidade de participar do concurso público e licitar por dívidas. Então, porque é bem grave isso. É uma restrição gravíssima, né? De não participar do concurso, né? É isso aí. É duríssimo. Esse é o contexto. Até agora não me posicionei para nada. Mas eu acho que o Supremo, nesse caso aí, vai dizer que não pode, hein? Eu tenho algumas teses. Tem aquele negócio, o que eu gostaria e o que eu acho, né? O que eu gostaria e o que eu acho que como o Supremo vai se comportar. Isso acontece em qualquer julgamento para qualquer pessoa, né? É natural, não é uma crítica nenhuma a nenhum tipo de contexto. Né? Não é nada disso. Agora, esse é o ponto. Para você ter uma ideia como isso está quente, vamos dizer assim. Esse julgamento era para ter acontecido agora no final de outubro. Ele só não aconteceu porque foi peticionado nos autos, na véspera, quando pautaram, veio uma petição de um amicus curiae para intervir, enfim, no processo, e daí tiraram de pauta. Então, era para ele ter sido julgado recentemente, para que tivesse, portanto, uma decisão a respeito da constitucionalidade ou não a respeito desse tema, mas acabou saindo de pauta e agora vamos lá. Acho que esse ano não sai mais esse julgamento. Né? Tem a Maria Catarina, ela coloca que tem juiz que não está deferindo o Bacen Júri ali por causa da lei do abuso de autoridade, né?
Ah, pois é, eu já vi isso acontecer também. O juiz dizendo assim, como eu posso ser responsabilizado se eventualmente for usado de forma inequívoca? Eu não vou deferir porque, enfim, os juízes estão com medo, entre aspas, dessa lei de abuso de autoridade. Só que tá, me parece que aí não é um abuso, aí é o exercício da profissão. É mais ou menos como, Sim. sei lá, vamos pensar assim, o bombeiro não querer quebrar a porta para apagar o incêndio de uma casa porque ele tem medo de ser responsabilizado por ter quebrado a porta. Né? O bombeiro está E, pegando fogo na casa, tem que salvar as pessoas que estão dentro da casa. Não vou fechar, não vou quebrar a porta, porque depois me processam porque eu quebrei a porta. E parece que não faz muito sentido, assim. Mas, de fato, eu tenho relato de... Nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu tenho relatos de que isso tem acontecido. mas essa questão, Augusto, tem que ter um limite também para cobrança, porque a gente está trabalhando no campo do meu ponto de vista, né? A gente está Uhum. trabalhando num campo de direito disponível, que é o pagamento de Pois obrigações, é, né? Camilo, pois é. Aí, essa tua pergunta me permite eu passar para as reflexões, tá? Que eu vou trazer mais perguntas em cima das perguntas, tá? Sim. A tua preocupação é a preocupação de todo mundo. Tipo assim, tá, e o limite? Tá, muito legal tu poder usar todos os meios típicos e atípicos. E o limite? Em geral, a resposta depende muito de uma posição, como é que eu vou dizer assim, a gente poderia chamar axiológica, cultural, como quiser chamar, da pessoa e do quanto tu confia nas instituições, em especial no juiz. Porque, em geral, se tu confia no juiz, tu diz assim, não, o juiz vai fazer o filtro e o Poder Judiciário, a instituição, vai por meio de um devido processo legal previamente estabelecido, com órgãos hierárquicos e tudo mais, vai calibrar esse cenário. Só que essa é uma resposta que, em geral, não deixa as pessoas confortáveis. Por incrível que pareça, é pouco, né? Tu não pode Sim. confiar cegamente nem no juiz indivíduo, nem no sistema poder judiciário. A rigor já seria do ponto de vista, vamos pensar assim, se a gente estivesse na Alemanha fazendo uma alegoria, talvez fosse o suficiente. Talvez fosse o suficiente. Nós, brasileiros, que não desistimos nunca, e temos as nossas peculiaridades de construção cultural, a gente costuma pensar, não ficar tão confortável com esse tipo de cenário. Como é que a gente estabeleceria esse tipo de limite? Como é que a gente estabeleceria esse tipo de limite à tipicidade? Eu acredito que deveria ser, sim, diante do caso concreto. Quer ver um exemplo que surge no que diz respeito à carteira de motorista e o próprio passaporte, tá? A gente sabe que existe uma flexibilização na utilização das técnicas coercitivas pessoais no que diz respeito às ações de alimentos. Falando em bom português, eu posso usar a medida da prisão, técnica coercitiva pessoal, para constranger o obrigado a cumprir a obrigação. Mas isso é uma exceção do ordenamento jurídico. Para que eu possa me valer dessa exceção, eu tenho que estar dentro daquelas condições estabelecidas pela lei, inicialmente pela jurisprudência, dos 3 meses anteriores, mais os que se vencerem no curso. Tá? Sim. Só que eu também tenho alimentos que são vencidos há mais tempo. Também tenho alimentos que são vencidos há mais tempo. E mais, não é raro que as pessoas, por exemplo, demandem, executem o devedor, mas não queiram usar a técnica da prisão, por ser muito dura. Então não é Sim. raro. Mesmo dentro desses alimentos assim, de urgência desses 3 meses, a pessoa opta por não usar a técnica executiva pelo rito da prisão. E vai pelo chamado rito da penhora. Só que aí eu Sim. pergunto, para fins de alimentos, poderia pegar a CNH do sujeito? Poderia pegar o passaporte? Eu conversei com o Percebe? Daniel, o Daniel Gustavos, né? O Daniel entende assim, ó. O Daniel acha que bem sobre esse teu caso de alimentos e CNH. Eu acho que ele tem até um artigo sobre isso. Sim, sim, sim. O Um dos Daniel amigos, entende, inclusive, nessa ADI, trata exatamente desse tema. o Daniel acha que nesse caso, se o cara é motorista de Uber, por exemplo, que vai tirar o sustento por meio da carteira de motorista, não poderia aprender a carteira Pois é, em mas daí eu acho razão que é uma, do. mas daí eu acho que é uma coisa diferente, Camilo. Por quê? Porque daí não é meio. Porque quando eu falo de atipicidade de meio frente ao meio típico, eu tenho que pensar que são meios viáveis, meios adequados, Sim, entende? Então, aí me parece que o problema, ele morre antes. Porque se o sujeito é motorista de Uber, eu não vou cogitar de usar atipicidade ou não atipicidade diante da técnica tipicidade e atipicidade. Eu não vou cogitar porque eu não posso.
porque eu estou inviabilizando exatamente sustento. Daí eu não posso. Sim, Assim como eu não posso piorar o carro do sujeito, do motorista de sim. Uber, eu também não vou pegar, não vou poder tirar o instrumento de trabalho dele. Poderia classificar como instrumento, poderia fazer. São coisas completamente diferentes, no meu sentido. Com todo respeito Sim. ao nosso Não, querido Daniel, eu acho que o mas eu acho que Daniel. aí ele está confundindo duas coisas. Se ele está colocando dessa forma. Se ele está colocando dessa forma. Porque uma coisa é a adequação do meio, na perspectiva da aplicação da proporcionalidade. Outra coisa é tu levar em consideração na ponderação os valores envolvidos. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque quando eu estabeleço, e é isso que o STF corre o risco de fazer, estabelecer em abstrato que não pode pegar carteira, não pode pegar carteira. Não pode pegar carteira nem na Justiça do Trabalho, porque o STF trata da Constituição. E a Justiça do Trabalho tem toda uma peculiaridade diferente, as relações de emprego. Inclusive uma principiologia diferente. Lá na Justiça do Trabalho tem primazia da realidade, por exemplo. Certo? Sim. Agora, quando eu transporto uma decisão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade no meio, eu tenho que levar em consideração. Eu não posso definir isso em abstrato. Daí porque essa é uma outra crítica que eu poderia... uma reflexão, né? Nem crítica. Uma reflexão que eu gostaria de fazer. Será que a ADI seria exatamente o meio adequado para debater esse tipo de tema? Não seria melhor o controle difuso? A formação a partir de um precedente, a partir de um julgamento de um recurso extraordinário, com análise do caso concreto, para a partir da ratio decidente dessa decisão, poder orientar os juízes prospectivamente, dentro de uma ideia de precedente vinculante, a partir da ideia de função nas cortes? Será que não seria melhor? Porque no controle abstrato, eu não posso analisar o caso concreto. Ou então eu vou cair na falácia, na ilusão, de que o juiz, numa tomada de decisão, ele vai conseguir antever todas as possibilidades possíveis e imagináveis. A gente vai criar aquele cenário. Não pode, salvo se for para alimentos, se for para não sei o quê, se for para aquilo outro. E aí? Qual é a segurança disso? É a crítica e que faz ruir exatamente o próprio positivismo. A impossibilidade de tu antever em abstrato situações concretas. E impede, do ponto de vista lógico aplicativo, inclusive a proporcionalidade. Eu vou fazer a proporcionalidade em tese. Tá? E no caso concreto, se eu tenho uma decisão que vai estabelecer em abstrato a inconstitucionalidade, me parece que a gente perde muito em termos de solução jurídica. Mas vai ser mais seguro, porque daí eu já sei que não posso, não vou pedir. Eu não posso, mas eu acho que a carteira de motorista, tu não, eu, no meu ponto de vista, eu acho que o passaporte é mais grave, né? Toda a Porque o vida. passaporte, tu limita o ir e vir do sujeito de uma forma assim. Você é um cara. Esse é um outro ponto. Porque aí você tu tá restrito. Cara, não é idêntico, mas a gente mesmo que o juiz proibir de sair de casa, proibir de sair do município, ele vai estabelecendo restrições e o passaporte é proibido de eu sair do país. Imagina, né? não vai poder comprar queijo em Ribeira, tá louco? Mas não vai ter carteira de identidade. Né? Aí eu pensei nisso agora. Comprar uns bocaditos, tá louco? Não, isso aí fere a dignidade da pessoa humana. Mas isso é um outro ponto, Camilo, do risco do conhecimento abstrato dessas questões. Porque, olha só, mesmo dentro da ADI, a gente tem 4 coisas completamente diferentes umas das outras. E eu vou aplicar, vamos dizer assim, a rodo a mesma solução. Quando eu falo na carteira de motorista, eu tô fechadíssimo contigo. Tu restringir carteira de motorista é muito mais suave, em termos de grau de afetação ao direito violado, muito mais suave do que passaporte, minha visão. Embora atinja muito mais pessoas do que o passaporte. Sim. Embora atinja muito mais pessoas. Muito mais suave. Agora, como é que eu posso fazer isso se não a partir da ponderação no caso concreto? Por outro lado, vamos imaginar. Eu conheço pessoas que têm medo de dirigir. Sim. Medo de dirigir. Daí tu restringir essa carteira, por que eu vou restringir? Na verdade, isso é uma técnica inadequada, não serve para nada. Só que isso não tem a ver com tipicidade e atipicidade. Isso tem a ver com proporcionalidade na dimensão adequação. Eu não preciso limitar, eu não preciso jogar essa discussão para tipicidade e tipicidade, entende? E eu só consigo ver isso no caso concreto. Se isso é adequado, se é necessário, se existem outros meios. É óbvio que existindo outros meios e outros meios menos gravosos, o próprio CPC estabelece isso. Eu vou usar o meio menos gravoso no plano da necessidade. Agora, se tem 2 meios e ambos podem ser melhores ou piores, por que não adotar o atípico?
E uma outra Sim. premissa, desculpa, eu tô me atravessando em ti, é porque eu tô vendo o tempo. Não, tá bem, não, acho que tá indo bem. Eu gostei disso aí. Obrigado, cara. Obrigado. Eu tô muito insegura, é muito novo para mim falar em público. E uma outra coisa que me preocupa é exatamente essa subsidiariedade em abstrato da tipicidade dos meios. Por quê? Porque pode ser que diante de um caso concreto, e boa parte disso era briga minha com o Walter Ney no café, boa parte da subsidiariedade está pautada na premissa de que a tipicidade é mais dura com o devedor do que a tipicidade. E eu não sei, em abstrato eu não tenho condições de afirmar isso. Que uma medida típica vai ser sempre mais dura que uma medida típica. Por quê? Por quê? Será que uma penhora de estabelecimento de uma empresa pode ser mais dura ou menos dura do que por exemplo, uma restrição de carteira de motorista? Será que é mais dura? Será que uma penhora de faturamento é mais dura? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Como é que eu posso afirmar isso? No caso concreto. No caso concreto. Então, eu tenho muito medo do julgamento do STF em ele optar, como tu mencionaste há pouco, e acho que a tua análise é correta. Tendencialmente, eu acho que ele vai afirmar a inconstitucionalidade. Porque o STF tem uma espécie de programa, porque ele olha só para o aspecto constitucional, de afirmar direito fundamental. E aí me parece que uma outra coisa que está faltando no debate, que eu não falei ainda, por isso que eu faço questão de falar, que é o seguinte, ó, que quando se coloca ponderação na tipicidade dos meios, em geral se coloca ponderação entre, por exemplo, locomoção da carteira de motorista e dinheiro para a parte do credor. Só que o que está em jogo não é só o dinheiro do credor. O que está em jogo é a prestação da tutela jurisdicional justa. Em última análise, acesso à justiça substancial. Que a Isadora falou na efetividade da tutela. É isso aí. Em última análise, quando eu tiro um meio, seja ele típico ou atípico, eu acabo que eu reduzo o acesso à justiça em sentido substancial, porque eu não tenho a prestação da tutela jurisdicional adequada, tempestiva e justa. Porque acaba que eu tenho que, muitas vezes, esgotar, da maneira como está hoje, esgotar todos os meios típicos, perda de tempo, para depois pedir um meio atípico. É evidente que daí, de novo, mecanismo de controle. Pela parte do juiz, proporcionalidade. Pela parte de quem pede, dever de demonstração, indicação e demonstração. Se eu tenho, do ponto de vista de sistema, não estou falando de aplicação prática, porque na prática a gente sabe que às vezes a justificação fica mal feita. Mas isso é um outro problema, isso é um problema de aplicação, não um problema de construção. Se eu tenho claro de que o juiz vai adotar frente ao caso concreto o que é mais proporcional e vai justificar o seu pedido, eu não tenho por que fazer distinção entre típico e atípico. Não tenho. E eu tenho que fazer uma ponderação certa, séria, a respeito da carteira de motorista e do passaporte. Eu não sei, sendo bem franco, eu não sei se violação é um núcleo essencial de locomoção, carteira de motorista. Eu fui tirar a carteira mais veterano. Eu puxava ônibus. A Fez Schenkel aqui faz uma observação muito boa agora. Essa é muito... Ela falou assim, ó, para algumas pessoas proibir o uso das redes sociais pode ser muito pior do que retirar a carteira. É isso aí. É isso aí. O pior é que é verdade mesmo. É isso aí. Eu brinco. É isso aí, Fernando. Eu brinco, eu digo assim, ó, por exemplo, vamos lá, o pai com relação ao filho. Tudo certo, ele assim, ó, eu vou... Não faz, né? Óbvio que ele não faz. Mas diz assim, ó, vou te bater. Ele diz assim, ó, bate. Bate, exatamente. Bate. Agora tu diz assim, ó, vou cortar a internet, vou desligar o Wi-Fi. Deu. É isso, resolveu. A coação, é isso aí. A coação que a gente usa em casa é as redes sociais. Olha, não vai ter videogame. Vai ficar sem ver YouTube. Sabe o que eu fiz, Augusto, agora falando nisso? Com esse negócio, eu tenho que ficar mandando fazer tarefa, né? Toda hora. Tá, faz a tarefa, Antônio. Tarefa é ler o livro. Eu tenho 3 coisas ali. Tarefa, ler o livro, 2. Aí eu cansei de ficar falando para ele. Eu mandei um áudio agora para a Daniela pro celular. E aí, quando ele, ao invés de eu ficar falando para ele, eu digo, Antônio, agora eu clico. Escuta. Eu falo 3 vezes para ele, que bota a mão no ouvido, assim. Não.
O cenário é tenso. Ó, o Otávio Então, sugeriu cortar o Pokémon GO da criança também. para Isso pode ser começar, do devedor. Tem devedor que se tu cortar o Pokémon GO, imagina, o cara é mestre de Pokémon. Pensa nisso, Camilo. O cara é mestre de Pokémon, a vida dele é o Pokémon. Só que ele tá devendo. Ah, é mais restritivo tu tirar o Pokémon do sujeito ou tu fazer um Bacenjude? Precisa Bacen, né? Agora vamos falar da Bacenjude, é coisa de velho agora. Vamos falar Cis Bacen. Entende? Então, eu não vejo em abstrato que a técnica atípica seja a mais grave. Eu não vejo em abstrato. Por isso que eu acho que o controle abstrato de constitucionalidade não é o melhor caminho. Por exemplo, para fazer eu a acho que em crítica do abstrato modelo. não. Mas eu acho que a tendência, não sei, Não, não é. eu não entendo muito o Supremo, mas Não, o eles, Supremo eu vai acho limitar. que Eu acho. Se eu tivesse que apostar contigo, eu apostaria que o Supremo vai limitar. Eu apostaria que o Supremo vai não, limitar. eles vão limitar justamente porque deve estar vendo exagero, né? Pois é. Como eu trabalho lá na Advocacia Geral da União, eu não tenho mais visto. Mas teve muitas épocas que eles mandavam prender todo mundo, os juízes. Aí o Pois é. Supremo teve que ir lá e decidir que não dava para prender advogado, não dava para prender para Mas daí, pagar de débito novo, da. Camilo, mas essa solução, de novo, é aquela solução doméstica de quem teve irmão. Não é isso? Tipo Sim. assim, eu tenho 3 irmãos, né? Uma menina e eu e mais 2. E quando, vamos dizer assim, as crianças não sabem como estão se comportando, o que vem a mãe e faz? Tira o brinquedo, ninguém mais brinca. Sim. Então, a impressão que eu tenho é que o Supremo vai agir assim. Tá todo mundo brigando porque todo mundo quer o controle do videogame. O que vem o Supremo, vai lá e faz? Ninguém mais brinca. Agora, ninguém discute se o videogame é bom ou não é bom. A medida atípica é boa ou não é boa. Simplesmente vão lá e vão cortar a medida atípica porque alguns não estão sabendo brincar com a medida atípica. E o sentimento que eu tenho é esse. Portanto, não é uma decisão, e eu acho que tu pegou bem de novo, não é uma decisão baseada em ciência, ou aspectos lógicos, jurídicos, por assim dizer. É uma decisão muito mais centrada para evitar abuso a partir de uma tomada de postura política. Tipo assim, já que estão abusando, então vamos cortar. Vamos cortar. Como se fosse a mãe tirando o controle do videogame das crianças que não estão sabendo a hora de parar de jogar. Então, isso para mim é meio constrangedor até. Constrangedor. Ainda bem que eu não sou juiz. Eu, se fosse juiz, eu me sentiria mal. Eu me sentiria, tipo assim, poxa. Esse ponto, assim, eu acho que entra, Augusto, essas cláusulas abertas aí, eu que tive a oportunidade lá de ter aula com o Carlos Alberto, com o professor Carlos Alberto, ele sempre falava que a forma, por causa do livro do formalismo, a forma, ela dá segurança. Quando tu cria norma aberta como essa, tu acaba criando, os juízes acabam Sim. tendo arbitrariedade, porque daí não tem forma nenhuma, é uma liberdade total, Sim. que é a mesma reclamação que as pessoas têm lá dos juizados especiais, cada um faz o que quer por causa da ausência de forma. Então, A ideia da o que o elasticidade. Supremo, eu me lembrei agora, o que o Supremo faz o que o Supremo vai fazer, talvez, é dar vai criar um invólucro em torno desse artigo e vai dizer, já que o artigo não diz, ele vai dizer o que pode ou não fazer, né? Ele vai dar parâmetros. Eu acho que isso Percebe o que tu acabou de dizer, Camilo? Ele vai legislar. ele vai dar Ele vai parâmetros. legislar. Percebe que com outras palavras o que tu falou é que o Supremo vai legislar. É isso que ele vai fazer. Ele vai, porque a cláusula é muito aberta, né, Augusto? Do 1394, né? Ela diz, ali pode fazer tudo. E a gente sabe que na prática tem, sei lá, tá aberto demais, né? Pois é. E tu quer ver um outro paradoxo, Camila? Quer ver um outro paradoxo? Outro paradoxo é o seguinte: a própria solução da hipótese da proibição de participar de concurso público e de licitar, tá? Qual é a solução proposta na ADI? Não, tem que ter lei antes. Se tiver lei antes, daí pode proibir concurso público e licitar. Pois é, mas daí nós estamos falando de uma técnica típica que tem que ter previsão legal pretérita. Então nós não estamos falando de uma técnica típica. Para ela valer, ela tem que ser típica. Entende? Sim. Então, na verdade, eu estou indo contra a cláusula geral criada no 394. Então, nota que, do ponto de vista lógico, tu exigir que, para poder aplicar uma técnica típica, tu precisa de legislação, em última análise, o que tu está afirmando é que é impossível ter uma técnica típica na execução.
Esse argumento é coerente. Eu até não concordo, Sim. não acho melhor, mas ele é coerente. Se tu me disser assim, eu entendo que não pode existir técnica típica na execução. Por quê? Porque a execução é uma técnica muito dura de violação ao patrimônio e aos interesses das pessoas, aos direitos fundamentais das pessoas, logo tem que ter legislação prévia para definir as técnicas. Ok? Esse é o argumento que, no meu sentir, é um argumento que tem coerência. Só que é um argumento que, do ponto de vista histórico, cultural, processual, já foi ultrapassado. Essa ideia da tipicidade das técnicas executivas é uma ideia que foi, com o passar do tempo, ultrapassada. E me parece que o caminho que o Supremo está adotando é a retomada da tipicidade das técnicas. Da retomada da tipicidade das técnicas. Porque Ele está tornando as técnicas típicas. Se tu fosse apostar, tu ia apostar que o Supremo vai declarar inconstitucionalidade total ou vai fazer uma leitura conforme lá e vai... Isso é um problema, porque eu acho que ele vai dizer que é inconstitucional. Eu acho que ele vai dizer que é inconstitucional. E só que dele vai botar uma janelinha aberta do tipo, a não ser em casos excepcionais. Ou seja, ele vai dizer que não, mas vai deixar para quando quiser analisar de novo, vamos dizer assim, quando for um caso muito diferente ou que seja muito necessário, que se queira muito, talvez daí vai poder usar. Então eu acho que essa vai ser a estratégia. Parece que eu estou vendo o ministro botar a Constituição já diz, que vai ser assim, a Constituição já diz... Porque os pactos ele vai dizer assim, humanos... Não, ele vai dizer que a Constituição já diz os limites lá, que é a prisão por dívida de alimentos e que, então, não pode criar outras restrições que estejam fora da Constituição. Logo, não existe possibilidade de medida típica. Esse é o risco que a gente corre. Esse é o que aí o máximo é o Bacen-Jude, né? Não, mas o Bacen-Jude é uma técnica... O Bacen-Jude é típico. Que nem é o Bacen-Jude, mas desculpa, tá usando. E daí, sabe qual é o problema, Camilo? Já que, vamos dizer, a LOTEC fala, um dos fundamentos é a inovação e o debate, o problema é o quê? É que, para se eu cogitar só de técnicas típicas, e se eu conheço minimamente de processo legislativo e evolução da sociedade que cada vez é mais rápida, a prova é que a gente está aqui conversando, eu olhando para um celular. Certo? Sendo acompanhado por um monte de gente que está aí interagindo com a gente. Se eu cogitar de tipicidade da técnica executiva numa sociedade que muda nessa velocidade, eu ter que esperar o legislador ou o Supremo se manifestar sobre o que pode e o que não pode, e aí? O que vai acontecer? Eu vou estar sempre diante de uma técnica executiva anacrônica, fora do seu tempo. E a técnica executiva, as pessoas às vezes não dão bola para execução. Mas não adianta nada, especialmente para a gurizada que vai começar. Estou vendo alguns alunos que ainda não se formaram, que vai começar a advogar. Não adianta nada tu ganhar o processo se tu não conseguir executar. Se é uma obrigação de pagar a quantia certa. Não adianta nada. Portanto, se tem uma execução ineficiente, tu pode ter a sentença mais linda do mundo. O máximo que tu vai fazer é pendurá-la na parede. Não adianta nada tu ter um processo vencido se tu não tem meios para satisfazer o direito. Daí a diferença entre função cognitiva e executiva. Daí porque eu acho que a ponderação no plano da patrimonialidade versus direitos de locomoção, eu acho que ela é uma ponderação equivocada. Eu acho que a gente tem que botar nessa balança, sim, prestação da tutela jurisdicional justa. Porque, do contrário, se tu jogar a execução para baixo do plano, tu não consegue satisfazer nada em termos de sentença condenatória, que é a maioria das cargas eficaciais presentes no Poder Judiciário. Então, eu acho muito grave, acho muito perigoso. Sempre que mexem nas minhas medidas executivas, eu fico bravo. É verdade. Augusto, acho que a execução é uma das partes mais importantes. Eu acho que junto com o direito probatório, a execução é uma das partes mais importantes. Vai ter segunda-feira uma aula aberta do João. Fica todo mundo convidado, uma aula gratuita. Vai ter segunda-feira. Tem aqui no Instagram da LOTEC, 19 horas, se eu não me engano, uma aula do João sobre dominando a prova. Assim, eu acho que a ideia foi isso, né? Dominar a prova para ganhar o processo. Só que as pessoas também não se dão conta da prova e depois a execução ainda é mais importante, né? Porque eu não sei se o João ainda está aí, não sei se o Foster ainda está aí, mas olha só, não adianta nada ele ganhar esse processo aí se não tiver uma medida executiva adequada para fazer valer esse direito. Ele vai ter uma sentença linda, certo? Entende o que eu quero dizer? Do risco que a gente corre, em ter um processo de execução ineficiente. Lógico, é uma perspectiva meramente pragmática que eu estou colocando aqui.
A execução é tão pragmática, que durante muito tempo ela foi considerada ato administrativo da justiça, não era nem tutela jurisdicional. O Carnelutti sustentou isso durante muito tempo. Mas é muito importante por causa disso. No final do dia, eu não sei, eu vai pagar a conta do super ou não. Não, e aí as pessoas começam a viajar, assim, eu já escutei, vamos privatizar a execução, entregar para os cartórios. Eu não vejo necessidade de... Eu acho que isso não resolve nada, porque se o devedor não tem como pagar, a maior restrição que hoje o poder público usa é escrever num cadastro de restrição, que é muito mais efetivo do que... Então eu não sei se adianta privatizar a execução. Eu não sou muito crente, vamos dizer assim, numa mudança substancial com a privatização das técnicas executivas. E acho que aí sim a gente esbarra em algumas coisas mais difíceis de superar do ponto de vista técnico, que é exatamente o monopólio do uso da força, do poder de império do juiz e do poder judiciário. Acho que aí tem mais margem para discutir. Eu acho que, usando uma expressão nossa aqui, é que nem tosquia de porco, é muito grito e pouca lã, certo? Exatamente. É muito grito e pouca lã. Mas... A Maria coloca aqui, Augusto, só para a gente prestigiar quem está nos assistindo aqui. Processo decorrente por ato ilícito com pagamento de pensão mensal do devedor sem bens, mas é funcionário público. O juiz deferiu penhora sobre o percentual dos seus ganhos. Sim. Acho que aí é válido, né? Uma penhora sobre o percentual dos ganhos. Porque aí fica fácil até, porque o legislador e abstrato já previu uma preponderância dos alimentos, natureza alimentar do crédito, frente à natureza alimentar do salário. Então aí tu já tem uma ponderação abstrata prevista pelo legislador. O problema, isso é o melhor dos mundos, é quando tem essa previsão abstrata, assim como as técnicas típicas. Quando tem uma técnica típica é lindo, é uma maravilha. O problema é que a vida anda mais rápido que a lei. A vida anda mais rápido que a lei. E por vezes não, a vida ela é mais complexa do que o contexto abstrato do tipo legal. E eu não consigo muitas vezes encaixar aquilo que a vida me apresenta com a lei que eu tenho à disposição. E daí eu me vejo, sei lá, com um prego para botar na parede e uma chave de fenda na mão. O que eu vou fazer? Sim. O que eu vou fazer? Certo? É um problema. Só que o problema é o seguinte, que eu tenho direito a botar o prego na parede, eu tenho direito à prestação da tutela jurisdicional justa e tempestiva. Isso está lá no artigo 5º, não sou eu que estou dizendo. Sim. Mas e minha carteira de motorista? Desculpa, eu não sei. Eu acho que se tu botar nesse plano, eu acho que o jogo fica mais equilibrado. Agora, se realmente tu fizer uma redução da complexidade e situar só na perspectiva, é um direito de crédito versus o direito do sujeito de ir e vir. Se tu colocar no abstrato, e se tu limitar, vamos dizer assim, esse cenário, eu acho que tu está fazendo uma má análise dos conflitos diante do caso concreto. Eu acho que tu está fazendo uma análise inadequada desse conflito. Eu acho que está sendo mal visto, portanto. E a perspectiva, eu acho que ela é prática. Eu acho que o Supremo vai adotar uma perspectiva prática. A gente já falou disso. Eu acho que vai ser isso. Vai ser prático. Não estão sabendo brincar, nós vamos tirar o brinquedo. Sim. Augusto, então eu acho assim, a gente já está assim, caminhando para o fim, assim, eu queria convidar o pessoal que está assistindo a entrar no nosso Telegram. Passa rápido, Augusto. Passa rápido, é que tem um tempo limitado, né? Entrar no Telegram, que amanhã tem, toda semana, eu falei no início, mas como troca muita audiência, toda semana a gente propõe um assunto novo. Essa semana é medida típica. A gente começa com um artigo na segunda, depois tem uma live, uma aula de um professor, e depois a gente abre para debates no fim de semana, tem sorteio de livro. Então, e eu tenho chamado essas nossas conversas aqui de happy hour com a Lotec, né? Porque nesse horário das 5 horas, o pessoal tá no carro, liga a live, tá relaxando, liga a live e fica escutando a conversa, as nossas conversas, né? Uma maneira de nós aprendermos também e a gente tem essa facilidade hoje, a gente tem que aproveitar. O pessoal está todo mundo elogiando aqui, Augusto. E fica também o convite para a aula do Fóssil na segunda-feira, que vai ser uma baita aula. Mas, pessoal, entre no nosso Telegram, assim, que lá tem todas as informações. É bem legal, também fica para ti, Augusto. Eu também
A vantagem do Telegram é que a gente só abre para debate no fim de semana, né? Na sexta-feira abre, aí as Não é que pessoas tem que mais grupo de interessam. WhatsApp, assim, que tipo. Não é que nem grupo, para ficar mais organizado, né? Então daí tem um início, um meio, um fim. A semana que vem a gente vai tratar de fake news e as eleições. É uma pessoa lá dentro do TRE, o Daniel Borges de Abreu, que Legal. vai falar e escrever já um texto para nós. Então, fica as tuas considerações finais agora, Augusto. Não, agradecer a todo mundo aí que compartilhou, enfim, agradecer ao teu convite e o da Aranaldi, dizer que já era para eu ter vindo antes, mas não, infelizmente a agenda não é fácil. Dizer que a gente tem que debater esses temas. Por mais que exista eventualmente uma jurisprudência consolidada, a gente tem que debater criticamente, porque assim como existe uma jurisprudência consolidada hoje num sentido, amanhã pode mudar, as pessoas podem perceber, especialmente quando existe uma jurisprudência que me parece que não é a mais adequada do ponto de vista científico. Então, acho que vale a pena a gente debater. Eu vi aqui, vendo as fotinhos aqui, eu vi alguns ex-orientandos, inclusive sobre o tema. Sobre o tema, né? A Justiane, se não me falha a memória, está por aí, que escreveu sobre isso na especialização, inclusive graduação também. Então, o pessoal vem escrevendo sobre isso, isso porque é um tema muito interessante, né? Porque a gente trata da liberdade das pessoas, e as pessoas, quando atingem a liberdade, elas ficam sempre... Pode ver agora na pandemia. O maior problema da pandemia é ficar em casa, que daí tu não pode sair, tem restrição, né? Então, quando atinge as nossas liberdades, a gente fica mais enfesado, né? Então, quando a gente fala em restrição de liberdade, que na realidade é o mais efetivo, como a gente tinha falado. Sabe qual é a diferença entre a pandemia e a execução? É que na pandemia é a nossa liberdade, ponto. Frente a uma liberdade, vamos dizer assim, coletiva, intangível, que é a sociedade. A gente fica em casa para preservar a sociedade. Portanto, eu tenho uma outra parte que é intangível, que é, vamos lá, indeterminada, melhor do que intangível. Sim, indeterminada. Agora, na execução, é a liberdade do devedor versus a liberdade do credor, que tem direito a receber também. E que tem direito a um processo justo. Então, eu tenho uma dualidade muito mais intensa. E eu acho que isso que está passando meio batido. A posição do credor. E o credor? Ele não tem direito fundamental a um processo justo? Ele ficou lá 4 anos e meio, tô pegando por uma média baixinha. 4 anos e meio no processo de conhecimento. O processo de execução tem em média 7 anos de duração. Isso não fere direitos fundamentais? Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir. Então, como encerrando, é só... Notem, eu trouxe muito mais provocação do que resposta. Eu nem falei o que eu penso. Embora tenha ficado, acho que bons entendedores entenderam o que eu penso da carteira de motorista e do passaporte e, enfim, dessas restrições atípicas. Então, tá, Augusto, um prazer ter conversado. Pessoal, aqui, audiência maravilhosa, vai ficar gravado, vai para o YouTube, vai para o grupo do Telegram também. Então, fica o convite para o grupo. Augusto, como sempre, obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos. Eu que te agradeço, Camila. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.